Então, vamos lá, né, gente? Dando continuidade à questão aqui do slide. Deixa eu disponibilizar ele aqui maior para vocês verem melhorzinho, né? Professor, Pode. qual o título do slide? É pré-natal de quê? Pré-natal de baixo risco. Ah, certo. Então, gente, a gente finalizou a aula passada sobre a questão da confirmação do risco gestacional, né, quando sim, e aí a gente falou, né, sobre cada situação especificamente, sobre a questão do acompanhamento, né, sobre a questão da visita domiciliar. Só lembrando a aula passada, a gente falou um pouquinho da questão da busca ativa, das ações educativas, que essas ações educativas, né, no ato da assistência do enfermeiro, trabalha com a questão da promoção da saúde, né? Falamos que essas ações educativas, elas podem ser, né, de forma individualizada ou de forma coletiva, né, dependendo do grau de risco. E aí também a gente poderia fazer esses encontros de uma maneira com a equipe multiprofissional. E aí, gente, se a resposta da presença do risco for não, o que é que a gente deve fazer? Então, a gente precisa fazer o acompanhamento com a equipe da atenção básica, junto com a equipe multiprofissional. E aí são, né, o dentista, o fisioterapeuta, se caso houver na UBS, né, psicólogo muitas vezes está presente ali para dar consultas, nutricionista, terapias holísticas. E aí vai depender muito do que a UBS, do que o posto naquela unidade vai disponibilizar para a sociedade, ok? De acordo com o que o protocolo fala, que é o PENASM, ele diz que essa mulher ela precisa ter, no mínimo, 6 consultas médicas e de enfermagens intercaladas, tá? E a gente precisa entender que há importância de outro profissional também lhe dando respaldo científico sobre a questão de diagnósticos é importante, tá? Então, sempre a gente precisa fazer esse intercalações justamente para a gente dar um suporte de assistência devido a essa qualidade no pré-natal, tá? Aqui ele diz que como é que vai ser esses encontros, esses agendamentos. Os agendamentos de um pré-natal, até a 28ª semana, ele é mensal, ok? Então, assim, à medida que temos a consulta, a paciente já sabe a data que ela vai ter o retorno. E aí a gente fica alerta, porque eu já tenho um agendamento, né, mensal, tá? E aí é que a gente fala, quando a gente diz aqui, ó, visita domiciliar e buscativa, justamente porque eu tenho esse respaldo de agendamento para a gente correr atrás de uma visita, para a gente ir atrás de uma buscativa. Então, o agendamento fica lá, né? E aí eu tenho como me organizar semanalmente, né? E saber o quanto de demanda eu vou ter naquele dia, tá? A partir da 28ª semana até a 36ª semana de gravidez, os encontros passam a ser quinzenais, visto que esse é um período que, por mais que a gente diga que ela esteja bem naquele momento, mas vai chegar um certo tempo em que essa mulher possa sentir, né, algum desconforto. Lembra daquele quadrinho lá de sinais de alerta? Pode apresentar um quadro de hemorragia, cefaleia, diminuição de batimento fetal, febre, aumentos nas dores musculares, epigastralgia, muitas vezes pode acontecer, edema excessivo em membros inferiores, né? Ela pode ter um corrimento excessivo de muco que a gente precisa entender. Então, cefaleia, né, que eu falei. Então, esses sinais de alerta, a gente precisa mostrar para ela que esses agendamentos funcionam também, ela aparecendo esses sinais e sintomas, ela não precisa esperar o agendamento, ela pode ir até o posto e aí ver essa questão da consulta e aí a gente vai assistir da melhor maneira possível esses sinais que ela está apresentando, tá? Aqui, seguindo o fluxo, ele enfatiza, né, que aí o encontro é mensal, semanal, quinzenal e agora semanal. A partir da 36ª semana até a 41ª semana, os atendimentos passam a ser semanais, porque aí nesses aspectos aí a gente consegue entender grau de medo, de ansiedade. De fato, ao longo dos 9 meses, se a gente realmente fizer, né, um planejamento da assistência, né, colocando para ela, fazendo aquelas
roda de gestante em relação às dúvidas, né? Bombardeando essa gestante com informações, com certeza a gente não vai ter dificuldade nesses aspectos em relação a essa semana que antecede a 41ª, tá? Lembrando que quando chegar, né, já perto dessa 36ª semana até a 41ª, a gente já precisa orientá-la que caso ela venha a ter, né, dor, baixo ventre, sangramento, possibilidades possíveis de trabalho de parto, que ela procure, né, um hospital de referência e que a gente, ao longo dessa gestação, a gente vai estar informando a ela, né, a maternidade mais próxima, a gente vai estar tirando dúvida em relação à questão se vai ser privada, se vai ser pública, né? Lembrar também aqui que não existe alta do pré-natal, né? E aí, essa alta, quando ele fala do pré-natal, a única alta que a mulher tem é a alta hospitalar, ok? Então, a gente fica até 42 dias, né? Quando essa mulher chega para a gente na atenção básica. Mas aí surgem dúvidas, né? Em que aspectos que eu vou ter garantia ou como é que eu vou saber se essa paciente deu à luz ou não. O próprio agente de saúde, ele que, como ele é da área específica da rua, né, das ruas, assim, ele sabe, e a gente sabe, né, que dependendo da rua, a gente vai saber qual é o agente de saúde daquela rua, e aí a gente pede para ele verificar o cenário ali de como está, se a paciente já veio, se a paciente ainda está no hospital, que aqui se está tudo bem, né? Então, os familiares, as vizinhanças, geralmente ajudam nesse aspecto, tá? Gente, nesse slide agora, eu coloquei aqui para a gente entender um pouquinho de como funciona a questão do trimestre. Então, é o que eu tenho, né? 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Eu tenho aqui em relação aos meses, então, cada trimestre são 3 meses, a gestação humana são 9 meses, né? A normalidade que se fala. E aqui eu tenho, ó, uma coluna que fala sobre a questão das semanas, né? Então, se a gente vem aqui para esse quadro, ó, então tá bem especificamente aqui em semanas. E por que a gente precisa também colocar em semanas? Porque aí, geralmente, ultrassom, ultrassonografias, o teste, né, de confirmação de gravidez pelo beta-HCG, ele informa quantas semanas essa mulher já está, né? E aí, realmente, de fato, não vou cobrar isso de vocês em relação à expertise da questão da semana, porque aí são meios mais para quem realmente vai fazer uma especialização obstétrica. A gente coloca aqui só para vocês terem ideia, né? Porque se fala muito, esquece muito da questão do mês, né? Está no 4º mês. Então, quando a gente pega uma evolução clínica de uma gestante, vai estar lá, né? Idade gestacional, IG, né? E aí vai estar as semanas, 37 semanas, 40 semanas, 39 semanas. Então, assim, ajuda muito quanto evolução. Então, qualquer profissional que pegar aquela evolução clínica dessa gestante vai entender que essa mulher, quantas semanas ela está. E aí, para a gente ter uma noção, né, de como é essa questão da idade gestacional, é dividido em 3 tópicos, né? Então, aqui eu tenho pré-termo, né, que são gestações onde ela é menor de que 37 semanas, então abaixo de 37 semanas é considerada como pré-termo, ok? Eu tenho a terminologia chamada termo, que é de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, né? A terminologia termo, idade gestacional, ela está a termo. E aí eu preciso só desmistificar quais são os termos que ela está. Então, eu tenho aqui o termo precoce, que é 37 semanas a 38 semanas e 6 dias. Tem o termo completo, que é de 39 semanas a 40 semanas e 6 dias. E eu tenho o termo tardio, tá? 41 semanas a 41 semanas e 6 dias. Então, o termo, ele se divide em 3 tópicos: precoce, completo e tardio, tá? Se por um acaso numa triagem obstétrica, que geralmente a gente na triagem é o que faz essa questão das perguntas em relação a essas semanas, pós-termo maior que 42 semanas.
E aí, quando a grávida chega nesse pós-termo, ela precisa estar muito atenta e muito bem orientada lá no pré-natal e precisa ligar um alerta, porque em 42 semanas, o bebezinho pode apresentar algumas não conformidades em relação à sua saúde. E aí a mulher precisa estar muito atenta, né, nesses sinais. Então, se não entrou em trabalho de parto, já está com 41 semanas, já está chegando a 42, procura um ambiente hospitalar. Então, são essas informações que a gente fala quanto profissional, né, orientando essas mulheres para procurar, mesmo que ela não entrou no processo normal do parto, 9 meses, prestes a parir, em 42 semanas não sente nada, procurar o mais rápido possível o ambiente hospitalar, porque lá vai verificar, né, a saúde da mãe, a saúde do bebê, e aí, porventura, provavelmente, se não estou em trabalho de parto, eles vão tomar uma atitude aí, ou induzir esse trabalho de parto, ou encaminhá-la para uma cirurgia cesárea, ok? Gente, para eu ter uma qualidade no meu atendimento em relação à questão do pré-natal de baixo risco, na atenção básica, eu preciso seguir alguns passos importantes para que nada passe despercebido, ok? Então, o primeiro passo aí é iniciar o pré-natal da atenção primária à saúde até a 12ª semana de gestação. Então, essa captação precisa ser precoce. Por quê? Essa mulher precisa começar logo a questão de suplementação de ferro, o ácido fólico, que é tão importante para o desenvolvimento, né, a nível do sistema nervoso. E aí também a gente, quanto planejamento familiar, se a mulher realmente, de fato, não está no momento grávida, mas ela deseja, a gente sim pode iniciar aí também com suplemento ferroso e aí também o ácido fólico para ajudar, né, que essa mãe consiga realmente, de fato, ficar grávida, ok? Segundo passo é garantir os recursos humanos. Eu preciso garantir essa mãe, né? A presença do profissional enfermeiro, a presença do profissional médico, fisioterapeuta, dentista, então nutricionista. Eu preciso garantir, né? Então, se na minha unidade não tem esse respaldo legal ou não tem esse recurso humano naquela unidade, pelo menos eu vou garantir para ela que ela tenha em outra unidade, né? Essas especificações de tratamento. Eu preciso garantir recursos físicos, né? Para deixá-la, né, confortável. Eu preciso, nas minhas manobras de exame, eu preciso garantir, porque eu preciso de resultados. Eu preciso garantir também que, sempre que eu precise, né, de insumos que a gente possa utilizar com a maior segurança possível, a utilização de CPIs, né? E aí ela vai ter uma atenção primária em referente a essa questão do pré-natal de uma maneira mais segura, ok? Terceiro passo, ele fala que toda gestante deve ser assegurada a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno dos resultados dos exames. E aí, dos exames preconizados pela atenção do pré-natal. Então, a gente precisa garantir, eu devo ter falado para vocês que as unidades básicas de saúde, de acordo com o quantitativo de famílias que está dentro geograficamente, que são assistidas pelaquela unidade, eles limitam a uma quantidade de exames. E aí isso, de certa maneira, coloca o nosso trabalho um pouco em xeque, porque aí eu preciso disponibilizar, garantir que esses exames para as grávidas, que realmente façam se valer, e aí tem outras garantias, né? Então, esses exames precisam ser solicitados, eu preciso garantir que esses exames sejam feitos e preciso também dos resultados desses exames, que é justamente onde eu vou registrar em cartão de gestante, né, como documento, e também registrar no prontuário e a gente falar para ela a questão do diagnóstico e saber a conduta melhor dependendo de cada resultado de cada exame que é feito. Quarto passo, promover a escutativa da gestante. Então, a gente precisa, né, colher, isso faz parte do processo de enfermagem, que a gente chama de SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, que é colher o máximo de informações possíveis. Então, quando a gente tem promover a questão da fala e a gente ter uma escuta mais efetiva, a gente consegue, de certa maneira, tratar melhor não somente a questão do cuidado biológico, né? Mas a gente precisa ter um acervo de aspectos
que mexam na questão intelectual, nas questões emocionais, socioculturais. E aí a gente precisa também linkar essas situações, porque ela vai falar para você e aí a gente vai chegar no melhor, né, para ela, que é o mais interessante. Nessa situação de escuta ativa, a gente vai oferecer, perante a questão da comunidade, rodas gestantes. É a maneira que a política nacional encontrou de, além das consultas que se faz necessário, a gente criar situações onde eu possa discutir com essa mãe assuntos inerentes à fisiologia do parto. Então, a gente vai tirar dúvidas de como pode ter um sucesso a nível do parto fisiológico normal, o que seria um parto cesárea, né? Quais são os riscos de um parto fisiológico, quais são os riscos de um parto cesárea. A gente poderia ter uma conversa aberta, né? Sobre a questão dos benefícios do aleitamento materno, né? Versus o leite artificial. E a gente precisa entender, né, que quando não for possível o aleitamento materno, a gente precisa recorrer ao leite artificial. E a gente sabe que leite artificial tem o leite de escolha, mas isso não quer dizer que vai ter que seguir, por exemplo, não, né? Nem sempre o não vai ter um resultado eficaz para aquela criança. Uma vez eu peguei uma criança e a gente solicitou, a mãe não estava produzindo leite materno, e aí a criança teve que entrar no leite artificial, e o que a gente vai sugerir, lógico, é o não, que é o que foi preparado artificialmente para aquele bebê na fase inicial da vida, né? Mas aí o que é que aconteceu? A criança não se adequou ao leite, e aí teve quadros de diarreia, e a gente estava vendo que estava tendo uma perda significativa de peso, além da questão da desidratação por conta da diarreia. E aí, de fato, a mãe, por si só, né, tomou a decisão e deu outro tipo de leite à criança. A criança chegou para a gente sem nenhum problema, estava tomando leite que a gente costuma ver em supermercados mais baratinhos lá. A criança não apresentou nenhum problema, né? Estava fazendo xixi normal, defecando normal, estava ganhando peso, e aí a gente não pode mexer numa situação onde está dando certo, né? Onde o time que está se ganhando, a gente não deve mexer as peças. Então, se deu certo para ela, então a gente ali, enquanto enfermeiro, vai fazer essa questão da puericultura, verificando o ganho ponderado do peso desse bebê, né? Verificando outros sinais ali, biológicos importantes. Então, a gente vai manter a conduta que a mãe muito bem trouxe aí, sem nenhum problema, tá? Quinto passo, garantir transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal quando necessário. Gente, geralmente, quando a gente tem uma situação de emergência em relação a aquele posto foi desativado por algum motivo, né? Seja hidráulico, seja uma parte elétrica que teve algum problema, ou aquele posto pode ocasionar um acidente de desabamento, ou, né, por exemplo, lembra da cidade de Palmares, que foi invadida pelas águas naquela enchente? Então, a cidade ficou devastada, né? Isso. Então, assim, as grávidas daquela época, né, foram lotadas em outras clínicas, os enfermeiros daquela época foram lotados em outras clínicas, e aí, com parceria municipal, a gente precisa garantir que o pré-natal, né, as consultas sejam deem continuidade. Então, hoje a gente está vivendo uma questão pandêmica sobre a questão do Covid, e a gente vê que as unidades básicas de saúde continuam, né, prestando assistência, o atendimento do pré-natal. E isso garante, pré-natal efetivo com qualidade, ele não pode parar, tá? E aí, lógico, né, eles montam, né, um esquema mais criterioso em relação à ida dessa grávida, né, no horário específico para diminuir a questão do fluxo ali na UBS, ou na estratégia da saúde da família, né? Então, eles agendam, né? Reagendam, colocam horários específicos para cada grávida, vão verificar também a disponibilidade delas naquele horário, então a gente fica flexível nessas questões, mas se preocupando para não ter nenhuma aglomeração no aspecto do posto. Mas o pré-natal em posto continua, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não. Ok.
Sexto passo é direito do parceiro, né? Ele fala aqui, ser cuidado. Então, assim, o parceiro ou a parceira, né? A gente precisa também trazer, incentivar, motivar essa gestante a trazer seus parceiros. Eu sei que muitas vezes os parceiros são os provedores do lar e às vezes eles não têm uma disponibilidade de horário para estar ali presente na questão da consulta. Mas a gente precisa sempre incentivar que eles venham até a unidade, porque a gente precisa também cuidar da saúde. Como é um casal, né, que está grávido, a gente precisa também levantar situações para que não aconteça. Então, por exemplo, né, se é um companheiro, né, que sabendo que a mulher está grávida, e aí pula a cerca, por exemplo, né, e aí a gente precisa mostrar para ele que essas situações precisam ser evitadas, porque se ele pula a cerca, né, e não faz um método com meios de prevenção, o que é que pode acontecer? Ele pode levar um problema para casa, né, ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, e ela, por estar gestante, essa contaminação pode ser o quê? Verticalizada. E aí eu tenho uma contaminação verticalizada inesperada. Então, eu preciso garantir que essa gestação não sofra problemas externos. Então, eu preciso cercar essa gestante que nada vai chegar até ali de não conformidade para não criar problema para o bebê. Então, mostrar para ele a importância, buscar eles também para fazer a questão do teste rápido para ele, porque essa garantia que dá é justamente fazer a consultas e exames e ter acesso às informações também. Então, a gente precisa garantir que realmente, de fato, o casal seja bem assistido, ok? Só que a gente precisa ter certos cuidados em relação a se vai fazer um teste rápido no casal ali, rápido, né, momentâneo, HIV, sífilis, hepatite B, nesse aspecto, só um momentinho aqui. Só um momento.